Pessoal, quando pensamos em contar histórias usando livros, muitas vezes nos lembramos da ideia de que essa prática ela incentiva as crianças ao hábito da leitura. De fato, essa é uma percepção recorrente, especialmente no âmbito pedagógico. No entanto, todas as formas de contação de histórias, elas impulsionam tanto a imaginação quanto a leitura. Afinal, mesmo sem intermediários, na infância a tendência é se conectar emocionalmente com as palavras. E esse será o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos tratar sobre a contação utilizando livros. Então, os livros infantis, normalmente eles são ricamente ilustrados, né? Então, essas ilustrações que acompanham a narrativa escrita oferecem uma representação visual dos principais elementos da história. Essas imagens, elas ajudam a construir uma compreensão conceitual do que é narrado. Vamos a um exemplo. Se o livro descreve um castelo, a ilustração ela fornecerá uma representação visual do que é um castelo. No entanto, é comum que as crianças, mesmo enquanto ouvem a narrativa, elas peçam para ver as imagens. Elas querem visualizar, né, enquanto a escutam. Isso indica que não basta simplesmente ler. É essencial interagir com o interlocutor, mostrando-lhes as imagens. Ao usar livros na contação, nós promovemos a memória e a cognição. Então, cada ilustração, ela ajuda a solidificar conceitos e ela estimula a memória visual. Por exemplo, enquanto a imaginação pode criar a sua própria versão de uma princesa vestindo azul, a ilustração ela proporciona uma imagem concreta para a referência. E isso levanta uma questão. Mostrar ilustrações não limitaria a imaginação? Afinal, ao apresentar uma imagem específica, não estaríamos substituindo as criações imaginativas? No entanto, é o papel do narrador mediar essa experiência, oferecendo não apenas a versão ilustrada, mas também incentivando a formação de novas imagens mentais. Os livros, eles oferecem mais do que apenas incentivo à leitura ou estímulo ao imaginário. Eles apresentam conceitos e promovem o exercício da memória. Um exercício bastante interessante após a contação é pedir que a criança reconte, né, aquela história apenas visualizando as ilustrações. Muitas vezes elas serão capazes de recapitular a narrativa com precisão. E ao escolher os livros, é importante considerar então a faixa etária, o público-alvo, né? Atualmente muitos livros eles têm indicações de idade, o que pode ajudar nessa escolha. Assim nós podemos ali categorizar nosso público em dois grupos: crianças alfabetizadas de até 9 anos e não alfabetizadas a partir de 6 meses. Para as crianças não alfabetizadas, focar em palavras-chave, brincar fonética e visualmente com os elementos selecionados pode ser eficaz. Já para as alfabetizadas, a narrativa pode ser enriquecida com ritmos, inflexões e até recriações de cenas usando objetos reais. Bom, independente, né, do nível de alfabetização, a forma como a criança é apresentada varia de acordo com o objetivo do narrador e a sua preparação. Eventualmente, eles começarão a entender que as ilustrações refletem a perspectiva do ilustrador e não uma verdade absoluta. Mas, em qualquer fase, o livro se mantém como uma ferramenta valiosa na formação do leitor. Pessoal, vale ressaltar aqui a importância de apresentar livros com ilustrações variadas e diversificadas para as crianças, correto? É fundamental discutir e apresentar a diversidade cultural, antropológica existente, reforçando que existem reis e princesas de diversas etnias. Não é mesmo? Bom, nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!